Quando você vai comprar um imóvel lá, você precisa saber que tipo de compra que você está fazendo. Essa é uma informação, você vai só ouvir dela aqui, nesse podcast. Muito bom. Eu duvido que algum brasileiro já falou isso para você. Tem 2 tipos de compra lá. Aliás, de venda. Tem o leasing hold e tem o freehold. O que é isso? Essa é uma coisa um pouco mais técnica, mas é muito simples. Só para você entender quando você for negociar. Leasing hold é o direito da utilização daquele imóvel por um prazo de tempo. Que eles têm até... Se você comprar no leasing hold hoje lá, você consegue ter aproveitamento desse imóvel até 2095. Então, a gente está falando de 70 e poucos anos. 71 anos. Agora, se você comprar no freehold, o imóvel é 100% seu. Você pode repassar ele para sua família e tudo mais. Seus filhos, seus netos, eles vão continuar com o imóvel. Tá, Hamed, é muito comum hoje essa questão do leasing hold? Já foi comum antigamente. Inclusive, a maior parte desses lançamentos que tiveram no passado, eles foram transferidos de leasing hold para freehold. Então, quem tinha comprado lá atrás um leasing hold, hoje está Essa transição. nessa transição, ele já conseguiu mudar a titularidade para ser freehold. Então, o imóvel dele e ele pode repassar para a família. Então, esse tipo de informação eu acho que ninguém sabia aqui no Brasil. Sim, para mim é muito interessante. Nunca Aí ouvi falar. a gente volta no ponto que a gente estava falando no começo, que é a falta de conhecimento que talvez está bloqueando o brasileiro ir lá nesse mercado, conhecer e por que não investir lá? Porque uma coisa é fato. Todo mundo que investe de maneira geral, não apenas no mercado imobiliário. Qual que é a primeira regra que você aprende quando você começa a pensar em investir? Quando você começa a pensar em investir no Isso. mercado. Não, de forma geral, não apenas no mercado imobiliário. Diversificar. Sim. Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente Porque se a nasceu... cesta cair, você perde todos os ovos. Exatamente. A gente nasceu ouvindo esse ditado. E por que o investidor nato que investe no mercado imobiliário, o que ele faz? Ele sempre investe em categorias diferentes de imóveis. Ele compra um terreno, ele compra um estúdio, ele compra um apartamento de 2 dormitórios, sendo uma suíte, ele compra uma casa de rua, ele compra uma casa de condomínio, ele vai diversificando. E por que não ele começa a diversificar em questão de países? Seria mais interessante para ele. É o que os nossos amigos fazem hoje. Eles investem aqui, mas também eles investem no mercado americano. Isso é bom para o investidor porque se o mercado aqui está ruim, lá vai estar bom. Sim. O mercado imobiliário, ele não age da mesma maneira no mundo inteiro. Ele é um mercado que age de forma independente, dependendo da localização e do país que ele está. Aqui, Dá pra gente ver isso pela própria valorização da moeda, né? sim. Então, se o dólar está alto e você está investindo em um lugar que está cotado em dólar, a hora que você transfere esse valor para reais, você teve um ganho Grande. maior do que investir diretamente em dólar. Sim. Né? Melhor do que investir diretamente em dólar, você investe no mercado imobiliário, que se comporta como mercado imobiliário, Sim. que a gente conhece. Deu tudo errado, você tem um imóvel lá. Exatamente. E uma coisa interessante nesse aspecto para o investidor, se ele precisar liquidar algum desses imóveis que ele tem na carteira dele, ele vai ter o privilégio de escolher onde que está o mercado muito para cima para ele liquidar. Por exemplo, ele viu que no Brasil está um pouquinho instável. Então, talvez se ele liquidar um imóvel dele aqui, talvez ele perderia um pouco de dinheiro. Mas se ele liquidar um imóvel dele em Dubai, ou se ele liquidar um imóvel dele em Flórida, seria melhor para ele, porque lá o mercado está em alta. Então, ele consegue ter essa liberdade de, quando ele quiser liquidar, que ele consiga liquidar com a necessidade que ele quer, sem perder dinheiro, muito pelo contrário, para fazer mais dinheiro possível.
Cara, muito interessante essa analogia que você fez, porque aí o investidor ele fica exposto ao cenário mundial, Exatamente. exposto às oportunidades. Sim, E com isso ele consegue se proteger da crise, como você disse. Um lugar está em crise, mas o outro está tendo boa oportunidade. A oportunidade daqui suporta aquela oportunidade da crise. Porque assim exatamente. como em qualquer mercado de investimentos, né, você tem lucro ou prejuízo a partir do momento que você liquida Exatamente. aquele ativo. É, Então, a partir do momento que você vende. exato. Então, igual para quem investe na bolsa de valores, fica vendo lá que as ações subiram, desceram, você só teve lucro, prejuízo na hora que você vendeu. E uma coisa engraçada, os grandes players de investimentos de bolsa de valores, todos eles falam que você precisa investir nas bolsas americanas. Porque se aqui cair, lá não vai acompanhar, lá vai estar no outro patamar. Então você não perde, muito pelo contrário. Você acaba se resguardando de todas as maneiras possíveis. E no Uhum. nosso mercado, por que não a gente utilizar a mesma maneira que o pessoal do mercado financeiro, eles utilizam? Mas o nosso investidor, ele precisa abrir os olhos dele nesse tipo de investimento externo. Ele consegue continuar investindo em imóveis em outros países. Isso Também. vai acabar resguardando ele de qualquer crise do mercado imobiliário de forma geral. Porque, como eu estava falando, se aqui está ruim, lá não vai estar. Vai estar ou Uhum. normal ou bom. Então, se eu precisar de liquidez, eu preciso de liquidez, preciso de dinheiro, eu vou ver qual que é a melhor opção para mim para eu liquidar. Não vou ficar refém a um mercado só. Porque se você está totalmente posicionado em Ribeirão Preto, o Você está mercado refém a um deu uma mercado ribeirão. saturada, você está Exatamente. totalmente refém desse mercado. Exatamente. O, o- os clientes nossos, eles têm aqui em Ribeirão, eles têm em São Paulo, eles têm nos Estados Unidos, e a gente vai ter uma reunião agora, na semana que vem, para a gente ver quais são as opções possíveis para eles investir lá em Dubai também. Então, é uma coisa fato, eles estão ligados àquilo que a gente está falando. Isso aqui é uma informação preciosa para quem é um investidor no mercado imobiliário. Ele consegue diversificar, sim. Só ele precisa saber os caminhos. E a gente está aqui para isso. Exatamente. A pessoa pode até não saber como que é os caminhos, mas você Sim, contrata quem sabe. quem sabe, exatamente. E isso, igual você citou aqui mesmo no episódio, é boa parte do sucesso de Dubai foi isso. Sim, Eu não sei como fazer. Estava andando de camelo até ontem. é, Vou contratar, eu vou pagar bem alguém que saiba, eu vou aprender com essa pessoa. exatamente. Cara, isso vem muito de encontro com o propósito desse podcast. E estou muito feliz de você estar aqui hoje trazendo esse tema, Muito cara. obrigado. Eu falo, eu fico numa posição privilegiada porque eu estou do lado de cá, então eu assisto todos os episódios no momento que ele está sendo gravado, Sim, né? Então eu aprendo muito e cara, eu tô tendo assim vários insights aqui na minha cabeça e muito disso que você falou ficou martelando aqui, cara. Porque o conhecimento, ele tá lá. Às vezes a gente não busca você precisa ir lá ou só não tem. buscar. A gente só precisa buscar. Exatamente. E por isso que eu falei que bate muito com o propósito desse podcast. A Sim. gente não tá aqui exatamente para ensinar como fazer, Não, porque isso leva tempo, sim, toma energia. Mas a ideia é elucidar de que, gente, isso existe. claro. Olha, isso aqui existe. Como que você faz? Procura o Habib para fazer. Estamos aqui. Então, é exatamente isso, mostrar, trazer luz, né? Porque quando a gente deixa de viver naquele mundo que a gente chama do mundo da ignorância, que é quando Sim, você não sabe que você não sabe. Então, você precisa sair desse local em que você não sabe que você não sabe e pelo menos ir para um local que você sabe, você tem ciência da sua ignorância. Você sabe que isso aqui existe, você sabe que isso aqui é possível e você sabe que você não sabe e que você vai precisar de ajuda. E aí a sim, gente vai atrás das exatamente. pessoas que conseguem nos levar até o próximo patamar, né? E é uma coisa interessante também, Pedro, que às vezes a gente fica no nosso cubículo aqui achando que o mundo é só isso. E isso, quem viaja, quem vai para fora, ele sabe que não, o mundo não é só o Brasil. O mundo é Uhum. muito maior do que isso. E você consegue, nas suas viagens, a gente que trabalha com construção civil e mercado imobiliário, a primeira coisa que chama a nossa atenção quando a gente sai para fora
A gente quer saber como que eles constroem, qual que é o método construtivo deles, quanto custa o metro quadrado, que inclusive lá não é metro quadrado que eles usam. Eles usam square feet, que é o pé quadrado, se a gente traduzir em português. Mas a relação é básica. 1 metro quadrado ele tem 10 square feet. Então, os estúdios lá, quando você vai ver, ele tem 400 e poucos square feet. Então, ele tem quase 42 metros quadrados, mais ou menos isso. Muito, muito legal, muito diferente.